O Elon Musk buscou informações sobre o Felipe Neto e foi respondido. Tudo começou quando foi ao ar a publicação do Twitter Files Brasil 2, que foi dedicado exclusivamente ao Felipe Neto. O artigo fez diversas revelações e foi publicado pelo jornalista Eli Vieira em colaboração com Michael Schellenberger e David Agape. O texto é longo e por isso preferi mostrar apenas algumas das mais importantes declarações. Para começar, o artigo mostra que o Instituto Vero fez parte do programa de enfrentamento à desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, o Instituto Vero patrocinou eventos sobre desinformação realizados pelo próprio TSE. O fundador do Instituto Vero é o Felipe Neto, o mesmo que está sempre envolvido em polêmicas com fake news. Além dessa constatação, os jornalistas revelaram que o Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, chegando ao ponto de um funcionário do alto escalão ter proposto uma conversa particular entre Felipe e Joel Huff, na época chefe de segurança da rede social. Basicamente, o assunto em questão envolvia Alan dos Santos. Aparentemente, Felipe Neto queria que o Twitter banisse a conta do jornalista. O chefe de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, que inclusive hoje em dia trabalha lá no TikTok fazendo mais ou menos a mesma função, mandou um e-mail para o host investigar e consequentemente punir Alan dos Santos com um banimento permanente da rede social. O pedido de banimento foi negado e nem sequer apagaram um tweet polêmico feito pelo Alan dos Santos na época. Isso fez com que o garoto espertinho arrancasse os cabelos de raiva. Aliás, após sair toda essa matéria, ele falou sobre isso em seu perfil. Por lá, ele escreveu: "Tic-tac pra mim. Vou ser preso por pedir um banimento no Twitter do criminoso foragido da justiça Alan dos Santos." Alan afirmou que o jogador Christian Eriksen havia tomado vacina de Covid pouco antes de ter uma parada cardíaca. Era mentira, Eriksen sequer havia se vacinado. Voltando ao artigo, nele diz que Felipe Neto cultivava uma imagem de defensor de lockdowns e outras medidas sanitárias. Vale lembrar que também na época, o youtuber foi flagrado jogando bola enquanto descia o cacete e influenciadores que faziam festas em pleno lockdown. Aliás, no pedido de desculpas feito pelo youtuber, ele mentiu, dizendo que tinha sido uma única vez, e quem provou isso foi o também jornalista Rica Perrone. Durante o período da pandemia, eu no campo do lado do seu vi você jogando futebol algumas vezes. Os meus amigos vêm muito mais do que eu, porque eu não vou sempre. E eu nunca fui na internet dizer que você estava jogando futebol. Por que hoje eu postei o vídeo? Porque hoje você mentiu. E você mentiu com uma coisa que era uma acusação de um amigo meu. O Malagueta, que é o cara que aparece no vídeo, que é um amigo meu, que é um cara que trabalha com música, joga bola ali com a gente e tal, e ele tava na pelada e por algum motivo o Malagueta se irritou de ver o Felipe Neto fazer aquilo. Recebemos um tweet dele falando: "Não, eu não saio, eu não sei quantos meses e tal." Ele foi lá e falou: "Pô, vou filmar." Ele foi lá e filmou. No que ele tava filmando, o segurança chegou falando: "Pô, não sei o quê." Só que o Malagueta, meu irmão, o Malagueta não é, entendeu? Um pau no cu, o Malagueta conhece a vida. A Malagueta virou pro cara, peitou o cara e falou: "Meu irmão, tu é polícia?" "Não, então vou filmar o que eu quiser, meu irmão." Pô, na hora que ele desligou, antes de qualquer tipo de, né, então ele pegou e mandou no grupo. Alguém, evidentemente, o segurança chegou pro Felipe Neto, deve ter dito: "Falei, Felipe, fudeu, não consegui evitar, hoje filmaram você jogando futebol." O Felipe Neto correu no Twitter, antes das coisas estourarem, e falou assim: "Olha, então, gente, eu errei, eu resolvi ir na pelada de final de ano, eu não devia ter feito isso e tal, não sei o quê." Peraí, irmão, olha só, o que meu amigo tá mostrando no vídeo é que você joga a bola lá. Ele tá dizendo que você joga a bola lá. Porque eu vi, Felipe. Não é que eu vi você jogando futebol lá. Não foi uma vez nem duas. Eu vi. E os meus amigos vêm mais vezes do que eu, porque eu falto. Você joga futebol lá. Durante a pandemia você jogou algumas vezes. Eu não sei se 2, 3, 4, 5, mas você jogou futebol algumas vezes lá. Então não faz nenhum sentido você vir na internet, fingir para as pessoas que quem te filmou agora, te filmou num acaso que você... não é não. Ninguém tá te acusando de acaso nenhum, não. Filmaram para mostrar que você faz isso e fez outras vezes. Então o meu amigo que filmou aquilo não tá mentindo, não. Tá? Ele filmou algo que você já fez e fez de novo. Ou seja, não é de hoje que o Felipe Neto mente para seu próprio público nas redes sociais e ao mesmo tempo paga de enfrentador de fake news. Agora voltando ao assunto, vocês estão entendendo que o Felipe Neto fazia lobby dentro do Twitter para defender as suas causas? Aí eu faço a pergunta, será que isso ocorreu apenas contra o Alan dos Santos? Lembrando aqui pra mim que o Alan dos Santos não passa de um merda, eu já falei isso aqui em outros vídeos do canal. Então, assim, imagina você
tem algum parente ali na pandemia que foi morto pelo Covid, e aí ao mesmo tempo você entra na internet e você vê o Alan dos Santos em uma live do YouTube fazendo isso aqui. Coronavírus, em tempos de coronavírus. Corona é o caralho. Corona é o caralho. Enfim, mas o caso aqui é envolvendo o deus Felipe Neto. Vamos continuando aqui. Chegou uma época, inclusive, que foi revelado naquele artigo, em que um encontro entre Felipe Neto e o chefe de segurança do Twitter estava sendo arquitetado. Porém, houve uma recomendação para que esse encontro não ocorresse. Segundo consultores jurídicos seniores, o Felipe Neto era alguém em que não poderiam confiar para manter conversas em off. De qualquer forma, não dá para saber se esse encontro realmente aconteceu ou não. Esse artigo ficou gigantesco e o Elon Musk demonstrou interesse em lê-lo. Justamente por isso, ele sugeriu que tivesse uma versão curta do artigo, o que acabou sendo acatado pelo autor da publicação. Em seu perfil, Felipe Neto comentou: "Tem um certo bilionário incomodado comigo. Aqui está a versão curta, Elon Musk." Emoji de merda. Agora falando sobre o deputado Nicolas Ferreira, ele participou de uma reunião pública, uma espécie de reunião pública ali com Elon Musk, e alguns trechos foram gravados. Veja, por exemplo, esse relato feito pelo Elon Musk durante a reunião. I think the people of Brazil ought to know that there is an abuse of judicial power to an extreme degree that we've not seen in any country on earth. I have never seen anything of this magnitude. It's insane. And the elected representatives of the people of Brazil, that's who should be in charge. And the judiciary is there to execute upon the law, but not to make the law. But they are making the law. And I think it's an outrage. People should be extremely upset. This has got to stop. They have threatened to cut off X entirely from Brazil. They've also threatened to arrest our employees, and they have applied a $20,000 a day fine. So this is just what the threats that have been made. I don't know if these threats will come to pass or not, but judging by what has happened to others, I think these threats are real. I don't know. I think this is like really judicial authority going far beyond judicial authority to executive authority. So that's I just think it's just totally, absolutely improper. I mean, the law is violating the law. It's crazy. Sobre esse trecho, o Nicolas comentou: "Se for verdade, é o maior escândalo da história do nosso país." Além disso, Nicolas teve a oportunidade de conversar um pouco com Musk, porém, a chamada foi interrompida enquanto o dono do X estava respondendo à pergunta feita pelo deputado brasileiro. Nicolas, Elon asking if you want to speak. Can you hear me, guys? Yes. All right. I can hear you, yep. Elon, just to let you know, after starting to ask you for more information about your allegations, the Brazilian Supreme Court had just opened investigation against me because I said in my United Nations speech that Lula is a corrupt. It's crazy what's happening here in Brazil. And in the elections, presidential elections here in Brazil, I was a victim of what is happening here with the accounts that are being blocked. After the Brazilian elections, my account was banned both on X and Instagram and Facebook. To this day, I do not have access to the process, and I do not know why the accounts were banned. That's what's happening here in Brazil. So I know that you can't say your next move, but I would like to know what are you planning to do with the accounts that are blocked here in Brazil, and if you are willing to unblock them. Yeah, I guess unless an account has somehow broken the law, actually broken the law, then they should not be blocked. They should not be suspended.
Por enquanto são essas as informações atualizadas. Não se esqueça de deixar o seu gostei para continuarmos trazendo tudo que está relacionado a esse tema polêmico. E inscreva-se no canal para ser notificado de qualquer atualização que possa estar surgindo.